seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco mais de sólidos e geométricos. Vamos ver o próximo slide? Aqui no próximo slide nós vamos ver algumas figuras planas, que são conhecidas como polígonos, ok? A partir de agora vocês vão começar a ver muito este nome, polígonos, que são as figuras planas que vocês já conhecem desde lá da educação infantil, tá bom? Vamos ler aqui embaixo. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, vejam aqui este retângulo. É uma figura geométrica plana. O que caracteriza essa figura geométrica como plana? É que ela tem altura e comprimento. São somente estas dimensões que ela tem, de altura e de comprimento, tá bom? E elas são formadas por retas, olha aqui, ó, no caso do retângulo tem 4 retas, e são figuras geométricas fechadas. Olha, todas essas figuras que nós temos aqui, ó, todas elas são formadas por retas e são fechadas. No caso do círculo também, ele é um círculo, né? E é fechado, tá bom? Para fixar e para vocês entenderem um pouco melhor sobre os sólidos geométricos, nós vamos assistir um vídeo que vai explicar um pouquinho mais sobre os sólidos geométricos. Vamos rever esse assunto, que nós já falamos essa semana, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar o vídeo para vocês. Só um instante que eu estou abrindo. Só um instante, vou ter que sair aqui. Vamos abrir aqui o link. Vamos ficar aqui embaixo para não atrapalhar. Só um instante, está abrindo. Deve começar em alguns instantes, tá bom? Vamos pular o anúncio. Prestem atenção. Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre os sólidos geométricos. Só que para vocês entenderem sobre sólidos geométricos, não tem como eu falar para vocês antes de relembrar sobre as figuras planas. As figuras planas mais conhecidas, né? Nós temos aqui o quadrado, quadrilátero, retângulo, que também é um quadrilátero. Nós temos o hexágono, nós temos o círculo, nós temos o triângulo, nós temos o pentágono, né? Então, são figuras planas. Por que eu não tenho como falar de sólidos geométricos sem falar de figuras planas? Porque eu preciso que vocês entendam a diferença de uma figura plana para um sólido geométrico. A figura plana é a figura que eu tenho 2 dimensões, tá? Ó, comprimento, largura, tá? E o sólido geométrico, olha a diferença do retângulo em relação ao paralelepípedo. Ó, olha a diferença. O sólido geométrico, ele tem 3 dimensões, tá? Eu tenho comprimento, largura e profundidade, tá? Então, eu tenho uma profundidade, eu consigo ver 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura do sólido geométrico, ó, tá? É a mesma coisa quando a gente vai no cinema assistir um filme 3D. Tudo parece mais real, por quê? Porque é levado em consideração a profundidade dos objetos, tá? Então, quando eu falo de sólidos geométricos, eu estou falando das 3 dimensões. Eu tenho o paralelepípedo, eu tenho a pirâmide, 2 são pirâmides,
Eu tenho o cone, eu tenho prisma, eu tenho o mais conhecido de todos, que é o cubo, o cilindro, ó. Eu tenho uma outra pirâmide aqui, ó. Ah, mas todas são pirâmides? Todas essas três? Sim. Como que eu sei, ó? As faces se encontram aqui, ó, em um mesmo vértice, ó, forma uma pontinha aqui em cima. Só que essa pirâmide aqui, ela tem a base triangular. Essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base quadrada. Essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base hexagonal, certo? E qual a diferença de uma pirâmide para um prisma? Ó, isso daqui é um prisma. O paralelepípedo também pode ser considerado um prisma. Ó, a base dele, a parte de baixo, é exatamente igual à de cima. E as faces, ó, são figuras planas. Ó, as faces aqui são retangulares, ó. A parte de baixo igual à parte de cima. E as faces laterais são retangulares, certo? Então, esses são os sólidos geométricos mais conhecidos. Ah, faltou um. Aqui, ó, não consegui confeccionar, mas eu trouxe um exemplo para vocês. A esfera também é um sólido geométrico, certo? Então, tem aqui pelo menos os que nós vamos mais utilizar no nosso livro, tá? São esses sólidos aqui, tá? Gravando o nomezinho de cada um deles, para poder não se perder depois, tá? E esses sólidos geométricos, eles apresentam uma diferença, tá? Qual a diferença entre eles? Qual a classificação deles? Como que eu posso classificá-los? Entre os sólidos que rolam e os que não rolam. Aqueles que rolam, ó, a esfera rola. O cilindro, ele pode rolar. O cone, ele pode rolar, tá? Se eu soltar, ele rola. Então, esses três aqui, eu chamo de corpo redondo. São aqueles que podem rolar, tá? Então, nesse grupo aqui que eu já colocou para vocês, nós temos esses três como corpo redondo. E o restante, aqueles que não rodam, que não rolam, eles são os chamados poliedros, tá? Então o que eu posso dizer sobre os poliedros? Os poliedros têm muitas faces. Essas faces, elas são todas figuras planas, ó. Quadrado, retângulo, tá? Triângulo, ó, hexágono, triângulo, tá? As faces do poliedro, elas são sempre figuras planas. Ó, já aqui, por exemplo, a esfera. A esfera, que é um corpo redondo, eu não tenho figura plana aqui, tá? Bom, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. E eu acho que é só isso, tá? Então, em resumo, os corpos redondos têm partes que não são figuras planas, ó. Aqui, por exemplo, ela está circular, então é um corpo redondo. Ela rola, tá? E os poliedros que não rolam. Todos esses são sólidos geométricos, tá? Bom, espero ter ajudado, espero que vocês entendam, tá? Se não entender, se ficar com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo para vocês, tá? Um beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau. Então, espero que vocês tenham entendido a explicação aí da minha colega de trabalho, né? Que ela explicou sobre os sólidos geométricos, né? Os poliedros, os não poliedros. Ela falou sobre as pirâmides, sobre os prismas. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Então, ó, os sólidos geométricos são classificados em poliedro, como ela explicou. Poliedros são esses sólidos geométricos que eles têm uma base, tá bom? Eles não rolam, então eles têm faces, né? Enquanto os não poliedros, eles são corpos redondos, eles têm base, no caso do cilindro e do cone, né? Mas se colocarmos de lado ou se deitarmos, eles vão sair rolando, porque um lado deles, uma parte deles é arredondado, assim como
a esfera, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos, ó, os poliedros são classificados em prismas e pirâmides. Então, nós temos aqui pirâmides. Temos a pirâmide triangular. Por que ela é conhecida como pirâmide triangular? Porque a base dela é um triângulo. Olha aqui, ó, em amarelinho. Tá vendo? A base dela é um triângulo. Por que chama pirâmide? Porque o topo dela, ela não tem duas bases, ela tem uma base só. E o topo dela termina num vértice, ok? Temos a pirâmide quadrangular. Por que quadrangular? Porque a base é um quadrado. Temos a pirâmide pentagonal. Olha aqui, ó, um pentágono. Pentágono é uma figura geométrica plana com 5 lados. É um polígono com 5 lados, tá bom? E temos a pirâmide hexagonal. Olha aqui embaixo. Esta forma geométrica aqui embaixo, ó, que eu estou passando o mouse em cima da reta, é um hexágono, que é uma forma geométrica com 6 lados, tá bom? Um polígono com 6 lados. A diferença entre as pirâmides e os prismas é o seguinte: as pirâmides, ela tem uma base e ela vai terminar. Os prismas, diferentemente das pirâmides, ele tem duas bases. Olha aqui, ó, uma base aqui em cima, no caso desse prisma triangular, tem uma base aqui em cima e tem uma base aqui embaixo. Quer dizer que se eu virar esse prisma ao contrário, ele também vai continuar em pé. Diferente da pirâmide, porque se a pirâmide eu colocar de ponta cabeça, ela não vai parar em pé, porque aqui nós temos um vértice. Diferente dos prismas, que eles têm base. Então, esse aqui é um prisma triangular, porque a base dele é um triângulo. Temos o prisma quadrangular, porque a base é um quadrado, olha. E se nós virarmos para baixo ou para cima, vai continuar em pé, tá bom? Porque ele é um prisma. Temos o prisma pentagonal. Olha aqui a base pentagonal, né, que é o pentágono, o polígono de 5 lados, ou seja, uma forma geométrica plana de 5 lados. E temos o prisma hexagonal, tá? Ó, os lados tem base em cima e embaixo, e a base é um hexágono com 6 lados, tá bom? Então, nós vemos bem a diferença aqui entre uma pirâmide e um prisma. A pirâmide, ela termina aqui em cima num vértice, que é o encontro das arestas, ok? Enquanto o prisma, ele tem uma base embaixo e em cima ele também tem uma base, ok? Vamos lá para o próximo slide. Aqui no próximo slide, a página 182, vamos revisar essa página, porque nós já estudamos essa página essa semana, tá? Vamos revisar. Classificação dos poliedros. Você classificou os poliedros em prismas e pirâmides. Um poliedro é chamado de prisma quando tem duas bases e as faces laterais retangulares. Olha o caso aqui desse prisma aqui, gente, ó. Esse é um prisma quadrangular, porque a base dele é um quadrado, ok? E as laterais, quer dizer, as faces, ela tem uma forma do retângulo, tá bom? Olha aqui também esse prisma de base triangular. Aqui, se vocês olharem aqui a face dele, ele tem a forma de um retângulo também, tá? As bases também podem ser chamadas de face. Então, no caso do prisma, que tem essas bases, também pode ser chamada de face, assim como os lados. Veja alguns exemplos. Então, nós já vimos aqui, né? O prisma de base quadrada, o prisma de base triangular, tá bom? Agora, um poliedro é chamado de pirâmide quando tem apenas uma base e as faces laterais triangulares. Você já conhece a pirâmide de base triangular e a de base quadrada. Então, olha aqui, ó, pirâmide de base quadrada. Ó, a base quadrada, as faces da pirâmide é um triângulo, ok? E as pontas desse triângulo se encontram aqui em cima, formando um vértice, tá? E olha aqui a pirâmide de base triangular. A base dela é triangular, né? O triângulo, ele tem 3 lados, então essa pirâmide tem 3 faces. E essas faces se encontram aqui como a outra, formando um vértice. Observe que é a figura geométrica da base que dá o nome ao poliedro.
seja ele um prisma ou uma pirâmide. Exemplos: prisma de base triangular. Se é um prisma de base triangular, quer dizer que a base dele vai ser um triângulo, como aqui esse exemplo nessa figura verde aqui. E a pirâmide de base triangular, isso quer dizer que é uma pirâmide que a sua base é triangular, como essa figura. Ficou mais claro agora? Espero que sim. Vamos para o próximo slide. Vamos corrigir a página 183, tá bom? Eu acredito que vocês já tenham realizado essa página. Nas classificações dos poliedros, você já recordou os nomes dos seus elementos: faces, arestas e vértices. Vamos explorá-los mais um pouco. Sobre a sua mesa, você deve ter os poliedros a seguir. Observe-os com atenção e complete a tabela. Vocês não têm sobre a mesa, tá bom? Vamos observar aqui na tela. Então, nós temos aqui um cubo, um paralelepípedo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base triangular. Então, ó, poliedro. Todas essas formas geométricas sólidas aí, elas se chamam poliedro. É o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, o pirâmide de base quadrada e a pirâmide de base triangular. Então, número de faces. Quantas faces tem o quadrado? Então, se nós vamos contar lá de trás, um atrás, um na frente, são 2. Mais um aqui, 3. Mais um aqui desse lado, 4. Ok? E os de cima, 5 de cima, 6 o de baixo. Tá bom? Quantas faces tem o paralelepípedo? A mesma coisa, 1, 2, a base de cima, a base de baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5 na frente, 6 atrás. E o prisma de base triangular? Então, ele tem aqui, ó, um aqui em cima, outro aqui embaixo, 2, o outro aqui do lado, 3, e o outro aqui do lado. Então, ele tem quantas faces? Ela tem 4 faces. E o prisma de base quadrada vai ter 1, 2, 3, 4 triângulos. Por quê? O quadrado não tem 4 lados? Para cada lado do quadrado, tem um triângulo que sobe, ó. Então, são 4 triângulos, 4 faces, mais a face de baixo, que é da base, vai ter 5 faces. E o triângulo, e a pirâmide de base triangular, se aqui é um triângulo e tem 3 lados, então, vamos usar aqui para fazer essa pirâmide 3 triângulos. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 faces, juntando mais a base, 4 faces, tá bom? Número de vértices, por exemplo, do cubo. Vértices são o quê? Os pontinhos que se juntam às arestas. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? E o paralelepípedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que são esses pontinhos aqui, tá? E o prisma de base triangular, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pirâmide de base quadrada vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Como que sobe, tá bom? E a pirâmide de base triangular vai ter 1, 2, 3, 4 vértices, ok? Vamos ver as arestas. O cubo vai ter 1, 2, 3, 4. Vamos contar aqui de trás. 4, 5, 6, 7, 8. Mais esse daqui. 9, 10. E aqui do lado. 11, 12. Então, o cubo tem 12 arestas. O paralelepípedo tem 1, 2, 3, 4. Vamos contar embaixo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Prisma de base triangular. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Opa, desculpa, contei errado. 1, 2, 3. Certo? Nós contamos arestas, ó. Arestas, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a pirâmide de base quadrada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas.
E a pirâmide de base triangular? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Depois eu vou mandar esse quadrinho, esse retângulo aqui com as respostas certinho para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado mais claro para vocês os sólidos geométricos, a classificação dos sólidos geométricos em poliedro e não poliedros, e a classificação dos poliedro em pirâmide e prisma, tá bom? Um beijo e tenham um ótimo final de semana.